Vamos lá. Antes de falar com o Killing, vamos atualizar aqui alguns números e alguns prognósticos, Sheila Magalhães, porque a gente está dizendo que muitos estados ainda estão em aberto, cabeça a cabeça, e são esses os estados que vão decidir a parada entre Donald Trump e Joe Biden. Até minutos atrás, coisa de 1 hora atrás, o Biden tinha uma liderança sólida em Nevada, havia acabado de ultrapassar Trump em Wisconsin e tinha boas chances de ultrapassar Trump na Geórgia, onde a contagem só vai ser retomada às 10 horas da manhã no horário brasileiro. Vencendo esses 3 estados, Trump estava praticamente eleito presidente. Só que, em Nevada, um estado tradicionalmente democrata, Donald Trump apertou demais a diferença em relação a Joe Biden. Nesse instante, com só 67% das urnas apuradas, 49,2% Biden, 48,6% Donald Trump. Por quê? Porque chegaram os resultados do único condado chamado Lander County que ainda não havia realizado a votação. E este votou maciçamente em Donald Trump. Resultado, um estado completamente indefinido e que pode mudar a cara dessa votação. Caso Biden não consiga outras viradas em estados-chave, como Michigan e Pensilvânia, e perca Nevada, Donald Trump está reeleito presidente. É uma eleição com muitas alternativas. Se agora há pouco eu disse que estava 51-50 para Biden, eu vou colocar 51-50 agora para o Trump. Eita. Mas daqui a meia hora o panorama pode ser outro. A gente vai atualizando aqui a contagem, lembrando que em muitos estados não está acontecendo neste momento contagem de votos porque é madrugada. Felipe Killing, quero saber as repercussões aí na Europa, como é que o europeu está vendo essa disputa tão acirrada e já tão confusa. Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, tá todo mundo de olho, né, nessa disputa nos Estados Unidos, candidatos completamente diferentes, bastante ansiedade aqui na Europa. Vou começar falando sobre as bolsas de valores, porque na Ásia foi uma mistura de ganhos e perdas, né, ainda mais com essa indecisão e também a ameaça da eleição ir para o tapetão, a Suprema Corte. Já as bolsas europeias acordaram animadas hoje, em alta, o dólar também se valorizou em relação às principais moedas, mas aqui na Europa, agora na parte política, o primeiro-ministro da Eslovênia, terra de Melania Trump, já cumprimentou Donald Trump pela vitória. O líder de um país que faz parte da União Europeia adotou um tom bem diferente do que é visto por aqui, porque essa eleição está sendo tratada com muita cautela e apreensão por conta do clima tenso em solo americano. A ministra da Defesa da Alemanha falou que essa é uma situação explosiva que pode gerar crises constitucionais, em resposta a Trump falar em vitória e também em fraudes. O ministro de Relações Exteriores da União Europeia disse que é preciso esperar o resultado e que o bloco europeu vai continuar trabalhando para fortalecer essa aliança transatlântica. A ministra do Exterior da Espanha pediu para que os americanos tenham paciência e esperem pela contagem de votos. Bom, aqui no Reino Unido, sob o governo de Boris Johnson, analistas dizem que uma vitória de Trump seria melhor, né? O atual presidente americano é um defensor do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, assim como Boris Johnson, e os dois lados já ensaiaram um acordo comercial. O ministro de Relações Exteriores aqui do Reino Unido, Dominic Raab, deu uma entrevista agora há pouco à BBC e ele também adotou uma postura de muita cautela, foi bastante ensaboado. Ele afirmou que, independentemente de quem ganhar a eleição, o Reino Unido vai manter uma boa relação com os Estados Unidos, porque essa aliança é mais importante do que qualquer candidato ou qualquer partido. Sobre a União Europeia, alguns analistas dizem que o bloco prefere uma vitória de Biden, né, que tem algumas agendas mais próximas ao que a União Europeia tem como prioridade agora, como a defesa do aquecimento global e o Acordo Climático de Paris, né? Lembrando que Donald Trump saiu de forma unilateral do Acordo Climático de Paris. A defesa de medidas contra o aquecimento, né, Killing? Exatamente. Ele é contra o aquecimento. Enfim, a Europa tem a questão ambiental muito valorizada agora, né? E com o Trump ele não é tão a favor disso. Enfim, tem bastante expectativa por aqui também, porque são muitos interesses em jogo, viu? Bom, deixando de lado por hora a eleição americana, vejo aqui que o número de mortos por coronavírus vai se aproximando do período crítico da pandemia em países como França, Itália
e Reino Unido. Que coisa! A gente até pouco tempo atrás falava só do número de contaminados, agora os mortos também? Estão subindo, viu, Megali? A expectativa é que eles continuem nessa tendência nas próximas semanas. A França registrou 854 mortes, é o maior número desde 15 de abril. E o número de infectados foi superior a 36 mil, e as autoridades francesas disseram que muitas pessoas não estão respeitando as regras de lockdown e disseram que talvez precisem voltar com o toque de recolher em algumas regiões. A Itália registrou o maior número desde maio, 353 vidas perdidas. E os casos estão altos também na região da Lombardia, que foi muito afetada na primeira onda. Os médicos italianos falam em tsunami de contaminados e fazem um apelo para o governo voltar a adotar medidas mais restritivas. Na primeira onda, a Itália foi a primeira nação a adotar uma quarentena total. Agora, não está nessa mesma pegada, está com muita cautela. Existe também muita revolta popular, protestos na Itália contra medidas restritivas. E para você colocar o pessoal em casa, precisa dar dinheiro. A Itália, assim como vários países aqui do continente, está quebrada. Então é uma situação bastante complicada. E aqui no Reino Unido foram 397 mortes, o maior número também desde maio. E na Inglaterra começa amanhã um lockdown que vai pelo menos até o dia 2 de dezembro, Megali. Olha aqui, Killing, eu falei de uma boa notícia para o torcedor de Donald Trump, pois a coisa acontece muito rapidamente. Agora eu trago uma ótima notícia para quem está torcendo para Joe Biden. Temos uma nova atualização em Michigan. A diferença que era de 2,5 pontos acaba de cair para 1,4 ponto. 49,9 Trump, 48,5 Biden, sendo que ainda há 13% de votos a serem contabilizados e nós estamos muito atrasados na contagem dos votos na região mais populosa e mais cosmopolita do estado, que vota em sua maioria em Joe Biden, que é a região de Detroit. Portanto, os prognósticos são bastante favoráveis para Biden. Se Biden conseguir essa virada em Michigan e mantiver a vantagem em Wisconsin, praticamente liquida a parada. Mas, lembra do 51-49 para o Trump? Eu vou colocar agora um 52-48 Biden. Gente, tipo pitoniza. Pô, mas é assim, gente, os números vão chegando, a gente vai atualizando. Isso. É um termômetro. Mas não dura muito, não, o megalômetro aqui. Megalômetro. Killing, bom trabalho para você. Valeu, bom trabalho para vocês também. Valeu.